Fala aí pessoal, Leandro Rocha, estou aqui de volta. Existe um argumento que tem sido utilizado pelos bolsonaristas em defesa do Bolsonaro sobre a acusação dele ser um genocida. E é muito raro a gente ver bolsonarista formulando algum argumento minimamente racional, mas dessa vez existe um argumento. Eu não tenho muito o que acrescentar em relação ao vídeo do Pirula, explicando essa questão, só que o vídeo dele tem 1h04, uma coisa assim. Em relação a esse argumento, apenas um pedaço de mais ou menos 20 minutos é que explica toda essa questão. Ele analisa país por país e define ali por que esses países governantes não podem ser responsabilizados da mesma forma do que o Bolsonaro está sendo aqui no Brasil. Abrindo um parênteses aí também, existe o vídeo do Tássio Denker, que o próprio Pirula também recomendou, também vou deixar aqui na descrição, que ele explica do ponto de vista criminal que na verdade o Bolsonaro não se enquadraria tecnicamente em genocídio, mas sim em crime contra a humanidade. Mas isso é só um parêntese bem pequeno, porque isso é uma definição, né? A mesma coisa que falar que um ladrão ele cometeu furto e não roubo, mas coloquial tudo ladrão. O vídeo do Pirula eu recomendo muito e eu vou deixar aqui, eu não gosto de fazer isso, mas é porque eu também não sei fazer aquela marcação de botar, assista a partir desse momento aqui e deixar o link já certinho. Mas resumindo aqui, existem aproximadamente 20 países aí na frente do Brasil nessa lista de maiores mortes por milhão. Basicamente são a maioria nações do leste europeu que tiveram comportamento muito bom no início da pandemia, mas depois chegou um determinado momento que a população passou a não seguir mais as normas, e aí a culpa foi mais pela população do que para os governantes propriamente, que tentaram manter as medidas em sua maioria, mas as pessoas é que não estavam seguindo, e aí viram as mortes subir, mas agora essas mortes já estão caindo novamente. Depois teve a Bélgica, tem uma contagem de mortos que é muito perfeita, inclusive estão contando acima do que seria, do que outros países estão contando, tipo assim, estão contando as mortes em casa, estão contando outros tipos de morte que na maioria dos países não estão sendo contadas como morte em relação ao Covid. A França, além de ter sido um dos países que teve a epidemia chegando no início, sem que pudesse se preparar tão bem assim, é o lar da cloroquina, né, onde surgiu essa ideia. Mesmo que o presidente francês não seja um negacionista nem defensor de tratamentos sem fundamento, mas foi lá que começou essa ideia de que cloroquina salvaria e tal, então muitas pessoas não ligaram também muito para a pandemia, porque achavam que tinha já a cura, e também por isso a França começou a ter um nível de contágio maior e, consequentemente, também de morte. O Peru, porque boa parte da população não tem geladeira em casa e também não tem conta bancária, o que tornou mais difícil que essas pessoas pudessem acessar lá o auxílio emergencial. Fora isso, restam o quê? 4 países. Todos esses 4 países que restaram são países que, basicamente, que os governantes tiveram posturas negacionistas semelhantes à do Bolsonaro. O Boris Johnson, porque ele teve uma postura negacionista bem no início, até que ele ficou doente e viu a gravidade que era e mudou de postura completamente. Aí sobra o quê? Donald Trump, Manuel López Obrador, presidente do México, e o Bolsonaro. Então esses 3 eu acho que poderiam ser enquadrados também em verdadeiros criminosos contra a humanidade. Mas, dos 3, o Donald Trump não está mais no poder, então os Estados Unidos, depois que o Biden assumiu, também estão vendo essa curva baixar agora, e é muito provável, quase certo, que o Brasil vai passar os Estados Unidos em número de mortes muito em breve, porque aqui a curva ainda continua subindo. Então, Brasil e México sobram aí como os 2 presidentes, né, que eu acho que poderiam ser enquadrados aí como potenciais criminosos contra a humanidade por causa do seu desleixo para com a pandemia, e no caso do Bolsonaro mais especificamente por uma série de fatores que o Pirula narra também no vídeo dele, e aí se vocês quiserem assistam o vídeo completo, fatores que ele, em situações em que ele não só não combateu, como estimulou escancaradamente a pandemia. Eu vou deixar aqui essa imagem que para mim eu acho que é emblemática, resume bem toda essa questão quando dizem, mas a culpa não é do Bolsonaro, o Bolsonaro nunca foi contra isso, nunca foi contra aquilo, sempre tentou combater a pandemia. Veja só esse gabinete aí do deputado Gil Diniz, o famoso carteiro reaça, onde ele coloca aí, o uso de máscara neste gabinete está proibido. É bem essa, o Bolsonaro disse várias vezes também que não era para usar máscara, que era besteira. Por causa desse negacionismo idiota desse governo, a gente chegou nessa situação terrível em que estamos. Com vocês aí então, o vídeo do Pirula, a fala do Pirula sobre por que os outros governantes não devem ser responsabilizados da mesma forma que o Bolsonaro está sendo. O Brasil está só em 20º na posição dos países com mais mortes por milhão. Então vamos ver lá por que o Brasil está em 20º e não em primeiro, né? Já que o Bolsonaro está sendo categorizado como genocida e outros presidentes de outros países não estão. Apesar de que a gente não sabe, né? Mas enfim, digamos que não estejam. Muitos desses países são do leste europeu. E a gente tem que levar em conta como foram as medidas do leste europeu na primeira onda
para a gente conseguir comparar agora com a segunda onda, que foi tão forte, tão violenta para eles, tá? Basicamente, o que aconteceu? Os países do leste europeu tomaram medidas muito rápidas contra a pandemia. Muito rápidas. Tipo, a Itália começou a passar aqueles problemas na Lombardia, os caras fecharam tudo. Nem deixaram começar a aparecer os casos. Sabe? Então, toda aquela região da Cortina de Ferro ali, da antiga Cortina de Ferro, todo mundo fechou. E eles, inclusive, alguns foram parabenizados pela conduta na pandemia, porque eles praticamente não tiveram primeira onda. Eles abriram durante o verão, só que quando começou a ter a segunda onda, inclusive com a variante nova lá da Inglaterra, né, a B117, eles não fecharam a tempo. Eles quiseram aproveitar ali um pedaço ali do verão ali que ainda podia gerar um pouco mais de turismo, e isso foi a fatalidade que aconteceu nesses países, que aí eles passaram de países modelo para os piores países em contagem de mortes por milhão. E óbvio, tem que ser levado em conta vários fatores particulares ali de cada um desses países também. Além dessa variante nova, né, você também tem outros fatores, né, como por exemplo o fato da população mesmo desses países, como não presenciou os horrores da primeira onda, acabou tendo a síndrome de Superman, tipo, não vou pegar, nem é tão grave assim, aqui não vai ter problema porque a gente é saudável, tal. Muitas pessoas relaxaram, né, o seu comportamento mesmo, por cansaço, etc., passou a ficar mais cética com relação à doença, e alguns países também tiveram eleições nesse período, e aí algumas medidas de segurança foram relaxadas, porque elas são muito impopulares, né? Então alguns candidatos podiam perder as eleições por causa disso. Então é por isso, né, que durante as eleições também aqui do Brasil, você teve alguns relaxamentos da quarentena, né, para que as pessoas pudessem votar, etc. E para que os candidatos que já estavam no governo, né, para aqueles que estavam querendo uma reeleição, por exemplo, não tivessem a sua popularidade muito abalada. República Tcheca, hoje é o país com mais mortes por milhão. Tá? Foi o primeiro país a exigir máscara e conseguiu controlar muito bem até setembro. Literalmente o que aconteceu na República Tcheca, até onde a gente consegue conferir, até onde eu pesquisei, a população passou a desrespeitar as normas em massa. A galera começou a aglomerar na casa, na rua, nos passeios, sei lá o que, simplesmente não ligou. Eu não consegui achar mais detalhes sobre isso, talvez as punições fossem pouco severas, sei lá. Mas enfim, o fato é que a República Tcheca agora presenciou a explosão de casos, né? Bom, o segundo país é a Bélgica. A Bélgica não é do leste europeu, a Bélgica é da Europa Ocidental, ou seja, são aqueles que fizeram cagada na primeira onda, né? Mas no caso da Bélgica, muito provavelmente não tem a ver com um excesso de mortes, e sim com um excesso de contagem de mortes. A Bélgica foi um dos poucos países que contou não só quem morreu de Covid nos hospitais, como também quem morreu suspeitamente, né, supostamente de Covid, ou seja, aquelas pessoas que tinham todos os sintomas, mas não foram testadas obrigatoriamente, elas foram contadas também, e quem morreu em casa. A Bélgica conseguiu fazer esse tipo de contagem. Então, provavelmente o que está acontecendo ali é que eles chegam mais perto dos números reais de mortes por Covid do que todos os outros países. Tá? Então, na verdade, a gente devia usar a Bélgica como proporção. É possível que na Bélgica morra menos gente do que nos outros países, só que eles contaram melhor do que nos outros lugares. Bom, Eslovênia, de novo, leste europeu, teve muito sucesso na primeira onda, inclusive foi um dos que foi parabenizado internacionalmente, porque a Eslovênia faz fronteira com a Lombardia, lá na Itália, né? Então eles estavam colados com o epicentro europeu e ainda assim passaram muito bem. E passou o ano de 2020 com uma razoável tranquilidade, só que teve a explosão da segunda onda, porque não houve, obviamente, aquele fechamento a tempo, e também porque não houve um preparo do sistema de saúde. Né? Então os hospitais não estavam preparados para a segunda onda porque eles não tiveram a primeira onda. Então os médicos lá alegam um despreparo hospitalar mesmo, né? Uma medida do governo que preparasse melhor os hospitais. Depois, em quarto, tem o Reino Unido. Bom, o Reino Unido é um caso muito particular porque a gente sabe que o Boris Johnson, num primeiro momento, foi o negacionista da Covid, no sentido dos meios de contenção, e era um dos que dizia que a gente tinha que ter imunidade de rebanho. Né? Depois que as mortes começaram a ficar muito feias lá, inclusive ele mesmo teve uma infecção muito grave, ele acabou mudando
a postura, que não foi suficiente para evitar a variante B117 que teve lá. Os médicos também culparam essa segunda onda, não só essa variante, mas também a falta de testes. E em outubro teve um novo lockdown que só foi sentido em novembro, tá? Então você teve ali um pico de novo de crescimento, depois já baixou, desde fevereiro que já está controlada a infecção por lá, tá? Não acabou, tá longe de acabar, mas está controlado, não só por causa das quarentenas, mas também por causa das vacinas, né? Em torno de 40% da população da Inglaterra, do Reino Unido, no caso, já vacinou, o que dá mais de 20 milhões de pessoas. Então, tipo, a condução depois do fim da fase negacionista foi bem diferente, mas do ponto de vista de população por cálculo, eles ainda estão em quarto lugar, tá? Mas já estão controlados. A Hungria, né, passou também muito de buenas no primeiro pico, né, leste europeu, é o Orbán, que é o presidente, né, que é amigo do Bolsonaro e tal, e o governo jogou a culpa na variante inglesa, né, para o aumento das infecções agora na segunda onda. Só que tem um detalhe, como o governo lá na Hungria comprou as vacinas muito cedo, se não me engano foi um dos primeiros a usar a vacina russa lá, a Sputnik, eles acabaram não decretando novas quarentenas, agora no começo da segunda onda, porque eles acreditavam que iam conseguir vacinar a população a tempo, o que não aconteceu. Então agora a Hungria está com muitos mortos na segunda onda, porque eles não tinham pego a primeira, porque a vacinação não foi tão rápida assim quanto eles calculavam. Mas a ideia é que assim que a população continue sendo vacinada, a curva caia novamente. Itália está em sexto, a gravidade da questão italiana ainda é decorrente daquela carnificina que foi a primeira onda. Essas mortes naquele momento foram tão intensas que ainda impactam na posição da Itália aqui na lista dos países, mas essa segunda onda também está sendo muito grave. Também, segundo os médicos italianos, isso tem a ver com uma falta de preparo do sistema de saúde. Imaginou-se que já tinha passado toda a pior parte na Itália, não achavam que ia ter um outro pico tão grave lá. Sétimo, Bósnia e Herzegovina, que chegou a ser o terceiro pior país do mundo, né, nessa questão de mortes por milhão, e o pior país da Europa em dezembro, porque suspendeu do nada as medidas restritivas. Foi um exemplo de país, assim como a Argentina, que depois das medidas restritivas deram super certo, soltaram sem grandes preparações, e aí você teve a explosão da segunda onda. Bulgária, mesma coisa dos outros países do leste europeu. Moldávia é o país mais pobre da Europa, né, e também mesmo caso dos outros países do leste europeu. Ainda está morrendo mais gente, mas no máximo são 40 por dia. Porque a Moldávia tem só 3 milhões e 500 mil habitantes. A maior parte dessas 40 pessoas, no máximo, que estão morrendo por dia, são profissionais de saúde, que estão na linha de frente. Isso também é um fator que tem que ser levado em conta quando as pessoas fazem comparações do Brasil com outros países em que morrem mais por milhão. Não só a idade das pessoas que moram nesses países, como também a população, a quantidade de pessoas. Países que você tem, às vezes, menos de milhão, tá? Você sofre daquele efeito de números pequenos versus números grandes, né? Se o N amostral é muito pequeno, a chance de você ter um desvio padrão maior é enorme, né? Quanto mais N amostral, menor o desvio padrão. Então, comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos faz mais sentido do que comparar o Brasil com a Moldávia. Então, quer dizer, até aqui a gente não pode dizer que nenhum desses presidentes ou governos, tal, não sei o que, foram genocidas, vai. A gente pode dizer que eles fizeram cagadas, mas nenhum deles atuou ativamente para matar a população. No máximo a Inglaterra num primeiro momento, mas ainda assim apostando num modelo que poderia funcionar em um momento que a gente já via que não ia dar certo, mas podia ter alguma possibilidade. Tá? A gente não sabia ainda a taxa de o quão a pessoa que já tinha pegado a Covid ficava imune a ela de fato, quanto tempo durava os anticorpos no corpo daquela pessoa. Hoje a gente já sabe que essa imunidade de rebanho natural não vai acontecer, né? Não é assim que a coisa funciona. Mas os outros países foram por, eventualmente, alguma falta de preparo, eventualmente algum vacilo, mas não foi uma atitude proposital para fazer a doença se propagar. Então é completamente diferente do que aconteceu com a questão do Bolsonaro. 10º país da nossa lista é Portugal. Portugal foi um dos países que melhor conduziu a pandemia durante todo o ano de 2020. À medida que foi chegando no final do ano, a pressão dos portugueses estava muito grande, os portugueses estavam muito saco cheio, e aí o presidente achou que dava para liberar
né, o presidente, primeiro-ministro, enfim, não sei, dava para liberar ali um pouco, afrouxar um pouco as medidas durante o Natal, para que as famílias pudessem se reunir, etc. Ainda com algumas restrições, né, não podia ter aglomeração com mais de sei lá quantas pessoas, não importa, as pessoas não respeitaram, estava todo mundo desesperado, resultado, abraçaram o vovô, abraçaram a vovó, e morreu todo mundo. Tá? De um dos melhores países a controlar a pandemia, pulou para um dos piores, justamente porque ninguém tinha pegado ainda. Foi uma cagada fenomenal, mas já controlou. Tá? A curva de Portugal já está descendente. Tudo isso ao contrário do Brasil, né? Depois de Portugal vem Estados Unidos, que também é um caso muito particular, um país enorme, gigantesco, muito numeroso. E, bom, teve vários efeitos aqui que também impactaram o fato dos Estados Unidos terem sido um dos que mais teve problema com a Covid. Um deles foi a negação do Trump também, né? Mesmo caso do Boris Johnson, né? Então demorou muito para tomar atitudes que fossem mais efetivas. Agora, nessa segunda onda, você também teve muitos casos da variante B117, eu acho, se não me engano, é o país que mais tem essa variante depois do Reino Unido. Posso estar falando besteira, mas se não é o mais, é um dos que mais tem essa variante. Bom, ademais são 50 estados, né? Nos Estados Unidos é muita coisa. Eu não fui atrás do histórico de cada um deles, tá? Para saber, esse aqui não fechou e morreu menos, esse aqui fechou e morreu mais, esse aqui não sei o quê. O 12º país, Macedônia, que agora é Macedônia do Norte, né? Não é mais só Macedônia, que foi ter o primeiro pico só no final de 2020. Né? Eles não tinham tido no começo. O provável motivo talvez tenha sido algumas reuniões familiares por causa de uma festa muçulmana, que eu não sei, nunca ouvi falar, que acontece no primeiro semestre, mas foi adiada para o segundo semestre. E aí isso gerou um aumento de casos ali, mais para o final do ano. Tá? Mesmo caso de Portugal, por exemplo. Né? Teve eleições parlamentares também e uma certa abertura para o turismo para os moradores da Macedônia. Permitiram que eles viajassem e voltassem. Então, esses são os motivos que o pessoal calcula que fizeram esse primeiro pico acontecer ainda no final de 2020. Aí teve a quarentena, caiu o número de casos, abaixou bastante. Só que já está tendo a segunda onda, porque eles afrouxaram a quarentena rápido demais. Então agora, esse é um dos países que está subindo. Tá, é um dos países que está tendo aumento, mas por causa disso. Eles afrouxaram muito rápido a quarentena, só que tem um detalhe, a vacinação já começou e ela certamente não vai demorar muito, porque são só 2 milhões de pessoas que moram na Macedônia. Então, não dá para comparar com o Brasil também. Depois, a Eslováquia, vizinha da República Tcheca, mesmo caso deles, passaram muito bem pela primeira quarentena. Em setembro começou a aumentar os casos também por causa de um afrouxamento que foi feito durante o verão, né, para permitir o turismo. Depois vinha a Espanha, que foi um dos países também que fizeram muita cagada no começo da pandemia, porque subestimaram a força do vírus. Então eles demoraram para fechar, teve aquelas reuniões também ali, aquelas festas no começo de 2020, que pioraram a situação. Então, quando a Itália já estava numa crescente, a Espanha esperou um pouquinho para fechar e depois teve uma carnificina violenta. Também tem outros pontos que fizeram com que a doença atingisse níveis bem graves lá. É um país mais velho, né, com pessoas mais velhas. Tem um sistema de saúde mais restrito, também deve ser um problema parecido com o da Itália. Na 15ª posição você tem o México, em que você tem o presidente lá, que é o López Obrador, que é cloroquiner, negacionista da quarentena, não usa máscara, pegou Covid, falou que os sintomas foram leves, que ele rezou, sei lá, que enfim, ele falou alguma coisa religiosa lá que protegeu ele. Nada que vá surpreender o brasileiro padrão que está sobrevivendo aqui à pandemia desde o começo de 2020. Ele age muito, muito, muito parecido com o Bolsonaro, talvez seja um dos países cujo presidente seja mais parecido com o Bolsonaro nas atitudes para enfrentar a pandemia. Tem outros países também, mas eles não vão entrar nessa lista dos 20 aqui, né? Tiveram outros fatores ali que fazem com que eles estejam um pouco melhores que a gente, mas o México, dessa lista dos 20 aqui, é o mais parecido com o Brasil. E aliado ao fato de ter uma fatia maior da população na faixa da pobreza do que aqui no Brasil, e parte dessa fatia ser até mais pobre do que boa parte da fatia dos pobres do Brasil. Né? O México é um país muito mais ferrado que a gente, então isso dificulta muito o combate
a pandemia por lá, se já não fosse bastante o presidente para atrapalhar. Inclusive, algumas pessoas podem até achar estranho que nesse gráfico que aparece no Google, quando você busca pelo México, está numa curva decrescente agora nos últimos meses. Só que o que acontece é que no México também eles estão testando muito pouco, o governo está sendo absurdamente incompetente. Aliado a isso, você ainda tem um negacionismo que está crescendo lá. É um movimento negacionista gigantesco. Então eu acho prudente não confiar nesse gráfico aí do México com a quantidade de casos caindo, tá? É mais provável que, na verdade, eles estejam subindo e o pessoal simplesmente parou de contar. Uma curiosidade, o López Obrador é de esquerda, tá? Não sei qual é o partido político dele, não sei o quão de esquerda ele é, mas eu lembro que quando ele ganhou as eleições, o pessoal da esquerda aqui no Brasil comemorou a vitória dele, mas então é para mostrar que esse tipo de atitude completamente irresponsável não é exclusividade dessa extrema-direita alt-right aí, conspiracionista, que apareceu aí na última década. 16º lugar é o Peru, nosso vizinho, que o Átila já tinha explicado numa das lives muito bem. O Peru tem um problema que talvez seja irremediável, tá? Eu não sei como que pode resolver. Boa parte da população, uma fatia gigantesca, sei lá, 60% da população, não tem geladeira em casa. Então eles não podem fazer uma quarentena prolongada porque eles têm que sair para comprar comida. E ainda por cima, boa parte da população, também uma fatia gigantesca, sei lá, 50%, alguma coisa assim, não tem conta no banco. Então eles não têm por onde receber o auxílio emergencial que o governo separou. É a receita para a tragédia. Então eu não sei como que daria para resolver a situação do Peru. Acredito que lá seja uma condição muito mais grave, né, do que a gente, muito mais drástica, inclusive. E que a solução vai ser vacina, só, não vai ter jeito. O Panamá, tá, também vem na sequência, tem 4.400.000 habitantes e morreram 6.000 pessoas. Não dá para comparar com a quantidade de mortes que teve no Brasil, também tem aí esse efeito de N amostral, mas ainda assim está na nossa frente na quantidade de mortes por milhão. Teve um desempenho razoavelmente bom na primeira onda, tá? Ainda que tenha sido um crescente, tenha chegado num platô, não foi dos piores países que conduziu, porque foi um país que testou muito a população. Mas o Panamá, ele reabriu as fronteiras na metade de 2020, mesmo testando muitos estrangeiros, a gente sabe que esse sistema não é perfeito, e o governo alega que teve muita infecção em comunidades. O que ele quis dizer com comunidades, eu não sei. Mas mesmo com todas essas flutuações que aconteceram no Panamá, hoje a pandemia lá está sob controle. Está em declínio, tá, constante, e provavelmente vai ficar controlado até a população estar vacinada. Beleza? Então, não dá para comparar com o Brasil também, pelo menos não com a situação de agora. A Croácia também, 4 milhões de habitantes, parecido com o Panamá, e 5.700 mortes, tá? Também parecido com o Panamá. Foi um hub de turismo, tá? Ainda que tenha testado bastante, então eles trataram bem, mas durante o verão europeu a Croácia estava oferecendo lugares para fazer quarentena lá, então quem queria entrar na União Europeia, ali na zona Schengen, podia ficar na Croácia, esperar os 14 dias e depois viajar para outros lugares, o que acabava trazendo dinheiro para a Croácia, né? A França, que é a última nação antes da gente, teve negacionistas, especialmente porque é a casa da hidroxicloroquina, né? O Didier Raoult lá, que foi o cara que propôs a hidroxicloroquina como cura para a Covid no Ocidente, né? O primeiro foi na China, mas depois, logo na sequência, foi a França. E também teve o caso do verão europeu, né? Que fez com que a França relaxasse muito as medidas de quarentena. Eu via várias fotos da França na internet, galera andando sem máscara, tal, não sei o quê. Eu falei, bom, os caras controlaram bem a pandemia, não vai voltar. Só que não foi bem assim que aconteceu. Aí chega o Brasil, com nossa situação, e olha só, depois do Brasil tá qual país? Ah, o país que todo mundo adora citar. O 21º país em mortes por milhão é a Suécia. O país que não fez o lockdown, que não fez a quarentena, que foi cada um por si, deixa as pessoas escolherem, tá aí logo na sequência do Brasil, nos países com mais mortes por milhão. Então, agora que eu já falei de todos os países, para vocês terem uma pequena noção, vamos recapitular o que o Bolsonaro fez. Ele usou a máquina pública para disseminar informações técnicas sem comprovação científica, com o propósito de desacreditar autoridades sanitárias, nacionais e internacionais, enfraquecer
a adesão popular às recomendações mais cientificamente aceitas e promoveu o ativismo político contra as pessoas, né, as autoridades que estavam tentando tomar essas medidas mais corretas. 2, ele demitiu quem pretendia seguir as recomendações mais adequadas. 3, que é um desdobramento do item 1, ele estimulou fortemente, mas muito forte, o uso de remédios sem comprovação científica contra a Covid e ainda gastou uma quantidade obscena de dinheiro esse que todo mundo fala que está em falta, que não tem, não dá para dar auxílio emergencial, caramba, 4, mas torrou a grana violenta na compra desses remédios ou dos insumos para fazer esses remédios. E nem é que são remédios sem evidência da eficácia. A gente pode dizer que eles são remédios com evidência de não eficácia. Inverteu para o público dele a culpa, né, das mortes, jogando ela pros governadores, dizendo que as quarentenas é que foram responsáveis, né, as quarentenas que ele tanto atrapalhou para provar que elas não funcionam, dizendo que eles dificultaram o acesso à cloroquina e ivermectina, coisa que não é verdade. Todos os médicos aí do Brasil receitaram o que quiseram, né? Se quisesse receitar cloroquina, receitava. Quem não queria, não receitava. Então, não foi esse o motivo. Não foi ele que alegou, lá em janeiro, acho em dezembro, que o Brasil estava diminuindo o número de mortes porque todo mundo tomou cloroquina. Como é que agora ele vem falar que os governadores não deixaram tomar cloroquina e por isso que as mortes aumentaram, sabe? O Jair e o tico e teco dele lá não juntaram um com o outro. Desdenhou das vacinas e das máscaras 99,9% do tempo, exceto agora, na última semana antes de eu gravar esse vídeo aqui, talvez por efeito Lula, tá? Provavelmente foi, mas enfim, não vou nem afirmar aqui para não gerar polêmica. O importante disso é que foi agora que ele fez isso, só agora, depois de um ano de pandemia, e ainda assim tá nítido, tá estampado na cara dele e dos filhos dele, que é a contragosto. Ele não tá usando máscara por livre e espontânea vontade ali, ou porque ele acha que esse é o certo a se fazer. Então, elencando tudo isso que eu acabei de falar para vocês, não dá para colocar o Bolsonaro no rol dos presidentes que simplesmente foram negligentes, que simplesmente tomaram atitudes erradas, pensando que estavam acertando. Não dá para enquadrar o Brasil na mesma situação desses outros países que estão na nossa frente em mortes por milhão e que tem uma atitude parecida com a do presidente Bolsonaro. Dentre esses 20 países, só o México, só o Obrador é que poderia ser enquadrado numa categoria parecida